Hoje o tema do vídeo é sobre as esculturas da Grécia. A pedido de um grande amigo meu, ele pediu para falar sobre essas esculturas maravilhosas. Olha só, ele é fisiculturista e nada mais justo do que falar de elementos estéticos. Olha só, essas esculturas da Grécia, elas são muito modernas, muito atuais. Elas exemplificam bem o ser humano como ele é hoje, olha só. Ela representa o padrão de beleza ocidental. Para me dizer que o padrão de beleza masculino não se aproxima muito, ou quer dizer, não é muito, às estátuas da Grécia. Os escultores gregos, eles tinham uma imagem de Deus em forma de ser humano também. Olha só. Os escultores da Grécia, eles queriam representar os deuses em forma de escultura. Isso lembra alguma coisa? Agora veja bem. Eu adoro a Grécia. Eu adoro os gregos. Eu adoro essas estátuas. Agora, nada mais justo também falar da Grécia e falar também sobre outras coisas que eu gosto na Grécia. Que, sem sombra de dúvida, essas piroquinhas não estão incluídas nos meus gostos da Grécia. Mas eu posso falar também de outro legado que a Grécia nos deixou, a sabedoria. Falando de esculturas e divindades, vamos falar também de estoicismo, olha só. Eu tenho alguns livros sobre estoicismo. Esse aqui é o de Sêneca. Esse outro também. Olha só. Dois temas diferentes. Muito legais. Tem um de Epíteto. Olha só. E por último eu comprei esse aqui no mercado, que é o de Marcos Aurelius. Meditações. O estoicismo traz algo em comum para nós. Todos esses autores, eles defendem algo em comum, que é você viver rejeitando os prazeres e cultivando virtudes. É o famoso virtus, segundo aqui os autores, tá? Eu não estou te dizendo que isso é simples. Em tese, sim. Corte os prazeres da sua vida e cultive virtudes. Isso é fácil de falar. Mas como ser humano não é nada simples. Eu sou exemplo disso. Mas o que eu estou tentando dizer aqui é que todos esses autores entenderam a vida. Eles entenderam que a natureza ela é regida por leis. Leis universais. E eles exemplificaram essas leis baseadas no seu pensamento, no pensamento deles, que não é a verdade absoluta. Existem várias formas de você explicar o Deus que se encontra nos ares. E eu gosto muito da visão que o estoicismo nos traz, tá? Outra coisa que ele nos diz é que nós não podemos nos apegar a coisas que não estão no nosso controle. Isso é que faz a gente sofrer. Ou seja, nós não podemos estar presos a coisas que nós não podemos decidir. Por exemplo, o seu chefe vai te dar uma advertência. Ele chamou você para a reunião. Está no seu controle o que ele vai te dizer? Para que ele quer te chamar? Muita gente sofre antes de chegar na mesa do chefe. E quando chega lá, o chefe vai dar um feedback positivo. Sofreu à toa, coitado. O que está no seu controle é a forma como você reage às circunstâncias externas. Ou seja, você pode muito bem decidir, esperar o que o seu chefe tem a dizer. E enquanto ele não diz, você vive a sua vida sem sofrer antecipadamente. O que está no seu controle é o que você é capaz de fazer.
são as suas ações, as suas reações, os seus pensamentos e outras coisas que eu não vou lembrar aqui. Mas todos eles se resumem a isso. Outra coisa é que você deve se apegar ao duradouro. Olha só. Em detrimento do que é temporal. Que é um exemplo disso? O que é duradouro são as virtudes, como os próprios estoicos disseminam. Ser generoso é durável. Você pode ser generoso hoje e generoso para sempre. O que não é duradouro? Vamos falar aqui o que não é duradouro. Se apaixonar. Não é duradouro. Dura muito pouco. Quando isso passa, você fica se sentindo horrível, começa a sofrer. Tá? Isso não é duradouro. Isso é terreno. Isso não é eterno. A virtude sim é eterna. A generosidade existe antes mesmo de ser formado as árvores. Já existia essa virtude. Antes de existir os seres humanos, já existia a bondade, a humildade, a caridade, a paciência, o perdão. Todas essas coisas já existiam. Você vai me dizer que esses estoicos não estão errados em dizer que os deuses são as virtudes? Por exemplo, o cristianismo, ele prega um Deus que também cultiva essas virtudes. Qual que é a diferença dos deuses dos estoicos para os deuses dos cristãos? Alguém pode me responder essa pergunta? Talvez é que o Deus dos cristãos esteja personificado em uma pessoa, mas os deuses dos estoicos são palavras. Em outras palavras, são a sabedoria. Um está representado em forma de um ser humano e outro em forma de ideias. Agora você se você crê em Jesus Cristo, assim como eu, você de jeito nenhum, você largue essas ideias aqui, desses autores. Você largue ideias de outras vertentes de pensamento. Por quê? Porque tudo leva a um único Deus. E tudo isso é verdadeiro. Para resumir aqui, eu adoro a filosofia, porque esses filósofos, quando vistos de uma visão humanista, eles são tratados como figuras opostas ao Criador, o que não é verdade, o que é a mais pura mentira. Se existe um pensador, como Marco Aurélio, dizendo que você deve viver em prol das virtudes, ele fala em deuses, ele fala que os deuses são as virtudes, que você deve estar vivendo alinhado com a natureza. Da onde que isso não aponta para o Criador? Nada no mundo é um contra o outro. Não é. Entendeu? Não existe separação em nada. Tá? Esses filósofos têm uma visão mais espiritual do que qualquer pessoa hoje na Terra. E falando em vertentes de pensamento, o estoicismo é como se fosse a natação. Se você gosta de natação, não necessariamente você odeia a corrida. Se você gosta de corrida e de natação, não necessariamente você não vai gostar do futebol. Eu poderia dizer que o futebol é o budismo. Enfim, falando aqui em correntes filosóficas, ou seja, o meu esporte favorito é viver a vida aprendendo a viver. É conversar com as pessoas e corrigir os meus próprios erros. Esse é o meu esporte favorito. O resto é cuidar do meu corpo, se divertindo muito. Eu espero que esse vídeo tenha compreendido que as pirocas da Grécia são muito pequenas e as figuras
As imagens, as esculturas são maravilhosas. É isso aí, tamo junto.